Saúde mental e emocional. É uma coisa que ninguém ensina, mas todo mundo cobra. Ser emocionalmente saudável hoje em dia é quase como tentar ficar sóbrio numa festa open bar. Você sabe que deveria cuidar da cabeça, mas tudo ao seu redor te puxa pro caos. O excesso de estímulo, redes sociais, uma cobrança para sempre estar bem. E o resultado disso é uma geração inteira de adultos com a mesma inteligência emocional de uma batata. Saúde mental não é postar aquela frase motivacional no Instagram enquanto tá desmoronando por dentro. É conseguir dar o nome ao que você sente, entender de onde vem e decidir com o que faz com isso, sem transformar todo mundo ao redor no seu saco de pancada. Raiva é normal e o que você faz com ela é o que te separa de um adulto funcional e de uma criança grande. Outro ponto é a frustração. A vida ela não é justa e nunca vai ser, e o mundo não te deve nada. Quanto antes você aceitar, mais livre você fica. E sim, terapia ela não é frescura, é só uma manutenção. Do mesmo jeito que você escova os dentes para não feder. Você cuida da mente para não se tornar o chato tóxico que todo mundo evita. No fim, saúde emocional não é estar sempre bem, é aprender a não ser um problema ambulante para os outros. E também não deixar as emoções ou os problemas ser maiores que você. É sempre conseguir cuidar dessa sua higiene mental. Ela é de extrema importância e é uma das primeiras coisas que você não deve deixar de lado na sua vida. Comunicação e convivência. Não adianta nada ser um gênio com um diploma brilhando se você não sabe se comunicar. Comunicar não é só abrir a boca, é conseguir falar sem parecer um idiota e ouvir sem parecer um poste. E vamos ser sinceros, a maioria não sabe ouvir. Todo mundo só espera a própria vez para falar, como se estivesse no intervalo comercial. Aquele tipo de pessoa que só escuta falar para poder dar uma resposta, não porque ela quer ouvir a tua opinião sobre algo. Então, respeito básico também conta. Por favor, obrigado, com licença. Não é falsidade, é ser só uma pessoa civil. Se isso soa forçado pra você, o problema não é etiqueta. É a sua dificuldade de viver em comunidade sem ser um ogro. E a convivência também é respeitar os limites. O espaço físico, o emocional, o silêncio do outro. Não é porque você tem uma opinião que precisa despejar ela em qualquer momento. Você só sabe falar de si, interromper e impor. Você não tá conversando, tá só exibindo a sua carência. Ser normal em comunicação é simples. Fala com clareza, ouvir a outra pessoa de verdade, entender que você não é o centro de cada conversa. Cultura geral. Isso aqui é um antivírus contra a ignorância. E não, saber quem saiu do BBB, ou decorar meme, ou saber alguma trendezinha, uma musiquinha do TikTok não conta como uma cultura. Isso só te transforma que nem um papagaio com Wi-Fi. A cultura geral é o básico. Entender como funciona a sociedade que você vive, ter noção de história, política, economia. Não precisa ser um especialista sobre cada assunto. É só ter uma noção geral de certas coisas para que você às vezes não fale uma besteira, alguém não passe uma desinformação antes que você acredite. Também não é necessidade de tomar um lado, seja um lado político ou uma opinião sobre algo. É simplesmente saber, é simplesmente estar informado, é estar em cima das coisas para saber o que está acontecendo. Como eu falei, para você não ser manipulado facilmente, para você ser uma pessoa que às vezes não fala uma groselha achando que está arrasando no fim é uma mentira. Então isso é de extrema importância tanto para você não ser afetado quanto afetar outras pessoas. Então, sem cultura geral, você vira presa fácil da manipulação. Então, políticos, publicitários e até algoritmos te controlam com essa massa de pão. Você acha que tem opinião, mas só tá repetindo o que as outras pessoas ouviram. Às vezes tu vê um reelzinho no Instagram falando sobre um lado político e tu fala, é verdade. E tu nem sabe se aquilo realmente é real. Às vezes uma pessoa tá sendo extremista e você não sabe. Então, tu quer ser normal? Leia um pouco, mais do que essas legendas de reels. Tenha contexto. Sem isso, você não é um protagonista da própria vida. É só um figurante confuso. Higiene e autocuidado. É triste, mas precisa ser dito. Higiene é tipo o olá do mundo da vida adulta. Tomar banho, escovar os dentes, cortar as unhas, trocar de roupa. Parece básico, mas pegar um transporte público em horários de pico, que você percebe que metade da população ainda não desbloqueou essa fase, meu Deus do céu, higiene não é vaidade, é respeito por si e pelos outros. E autocuidado. Vai além do sabonete, é tipo check-up médico, dormir direito, comer algo além de miojo energético. E também cuidar da aparência de forma funcional. Não é pra virar refém de 14 passos de skincare, mas sim mostrar que você não desistiu de si mesmo. Se você parece que já se abandonou, não espere que o mundo aposte em você. Responsabilidade básica. É aqui onde a barra tá tão baixa que o mínimo parece heroísmo. Chegar no horário, cumprir o que prometeu, cuidar do que é seu. Isso não deveria ser digno de aplauso, mas hoje em dia já te coloca bem acima da média. Ser responsável, previsibilidade boa. As pessoas sabem que pode confiar no que você fala. Não é questão de perfeição, é sim de um caráter. E sim, responsabilidade também é financeira. Parar de estourar cartão e culpar o capitalismo porque você não sabe se organizar. E tem emocional também. Não é jogar seus traumas nos outros e achar que todo mundo tem que engolir assim. Ser adulto, olhar para a própria bagunça e começar a limpar sem precisar de plateia. Responsabilidade é fazer o que precisa ser feito, mesmo cansado, mesmo com medo, e crescer e assumir o peso das próprias escolhas. Relacionamentos saudáveis. Quer saber se seu relacionamento é saudável? Pergunta para si mesmo.
Que eu consigo deixar outro livre sem pirar? Se a resposta for não, o que você tem no amor é uma prisão emocional. Relacionamento saudável não é uma fusão de almas, não é um projeto de conserto e também não é nenhuma terapia gratuita. É parceria entre dois inteiros, não dois quebrados tentando se colar. E respeitar limites, dar espaço, não confundir uma posse com carinho. Amor que sufoca não é amor, é uma carência mal disfarçada. E principalmente, relacionamento não é sobre precisar, é sobre escolher. Amor com necessidade vira dependência. Amor com escolha vira uma liberdade. Autonomia básica. Isso aqui é simples. Ser adulto não é precisar ser carregado pela vida o tempo todo. A autonomia é saber fritar um ovo, pagar uma conta, ir a um médico, arrumar sua própria bagunça. Mas tem gente de 30 anos que ainda vive como se precisasse ligar pra mãe a cada contratempo. Autonomia também é emocional. Chorar sem precisar transformar em um show no Instagram. Pedir ajuda sem transformar os outros em terapeuta de plantão. E assumir que ninguém vai te salvar. Quanto antes você perceber, mais rápido começa a andar com as próprias pernas. E por fim de tudo, noção de realidade. Essa é rara hoje em dia. Ter noção da realidade é saber que o mundo não gira em torno do seu umbigo. E que a vida não vai seguir o roteiro da sua cabeça, que você não é o protagonista universal. Você vai ser rejeitado, criticado, ignorado. Isso não é uma perseguição, é simplesmente a vida. E a realidade também é reconhecer quando você é o problema. Não é intensidade, é uma inconveniência. Não é sinceridade, é grosseria. E não é eu sou assim, é só preguiça de melhorar mesmo. Então, a noção da realidade é aceitar que você não é especial no sentido narcisista, mas pode ter uma vida digna se tiver coragem de lidar com o mundo como ele é. Duro, simples e às vezes maior que você em algumas situações. Não ser um ser humano normal não é sobre ser medíocre ou sem graça, é sobre só ter uma estrutura, equilíbrio e noção das coisas. Quem tem isso já tá anos-luz na frente de quem se perde em excesso. Ego e ilusão. Então, parece básico, mas hoje o básico virou raro. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, foi um pouquinho mais rápido. Mas foi para mostrar alguns hábitos básicos, que é muito importante para conseguir ser uma pessoa mais funcional. E não é uma questão de te criticar, mas sim você ver os pontos na sua vida que você precisa melhorar no geral e que outras coisas precisam ser resolvidas para outras acontecer. Então, fico feliz de você ter ficado até aqui. Se quiser, você pode dar uma comentada, curtir, se inscrever no canal. E muito obrigado. Até a próxima.